Eu queria dizer uma coisa pra você. O Pai tá on, meus lendários! Pra quem não me conhece, muito prazer, sou Thiago Fernandes e essa é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos utilizando a revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, ano 17, número 70, quarto trimestre de 2021. Essa revista foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota e nós estamos na lição de número 4, o Evangelho da Graça, carta de Paulo aos Gálatas. Eu já queria te pedir um favor logo de início, que você me ajude a divulgar o Evangelho. Para você é uma coisa muito simples, é só dar um like aí nesse vídeo, né? Porque o YouTube entende que quanto mais interações há no vídeo, mais ele recomenda para outras pessoas. Então dá um like aí nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, é tão simples, só apertar esse botão aí, ó, inscreva-se. E vai aparecer um sininho das notificações. Se você clicar nesse sininho, toda vez que vier um vídeo novo, né, ser postado aqui nesse canal, você vai ser notificado e você não vai perder nada aqui nesse conteúdo. Então vamos lá? O Evangelho da Graça, a carta de Paulo aos Gálatas, vamos comigo, vamos entender um pouco da palavra de Deus. Já queria começar te dizendo que Gálatas não é uma igreja. Peraí, como assim? Gálatas não é uma igreja? Não. Gálatas não é uma igreja. Você vai entender. Da mesma forma como quem é de São Gonçalo é chamado de gonçalense e quem é de Niterói é chamado de niteroiense, quem é de Itaboraí é chamado de itaboraiense, eu acho que é isso, né? Mas enfim, da mesma forma quem é da região chamado Galácia é chamado de Gálatas. Então Gálatas são pessoas que eram de uma região chamada Galácia. O que acontece? O Império Romano, né, havia dividido, né, todo o seu império, todas as nações, em províncias. Né? Por exemplo, aqui se você vê no canto inferior, né, da tela aí do mapa, né, no canto inferior direito, você vai ver aqui, ó, a Judéia, a Samaria, a Galileia, né? Subindo um pouquinho mais, você vai ver a Síria. Se a gente for para o lado esquerdo da tela, né, do mapa, você vai ver a região da Acaia, que era onde ficava a igreja de Corinto, né? A cidade de Corinto era na Acaia. Subindo um pouquinho mais aí no canto superior esquerdo, né, a gente vai ver a região da Macedônia, onde ficava a igreja dos Tessalonicenses, dos Filipenses. Vindo um pouquinho mais para o meio, você vai ver a região da Ásia, que era onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse, né? A igreja de Éfeso, que Paulo também já escreveu uma carta, né? Que nós vamos estudar na próxima semana. E aqui mais para o meio aqui, a gente tem a região da Galácia. Então Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele está escrevendo a carta para as igrejas dessa região. Mas como que eles chegaram nessa região? Paulo, ele era membro de uma igreja localizada na cidade de Antioquia, na Síria. E lá tinha mestres, profetas, né? Era uma igreja muito abençoada. Diz que era a maior terceira cidade do mundo, né? E essa igreja de Antioquia foi lá que as pessoas foram chamadas de cristãos pela primeira vez, né? E diz a Bíblia no livro de Atos que o Espírito Santo, né, levantou Paulo e Barnabé, né, para uma obra. E a igreja de Antioquia, né, os destinou para seguir numa viagem missionária. Então foi a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé era o líder dessa comitiva. Eles partem em viagens levando consigo João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. João Marcos era o ajudante deles. E eles navegam, param primeiramente em Chipre. Depois de Chipre, né, eles entram aqui no continente, nessa região aqui. Provavelmente Paulo contraiu alguma doença ali. João Marcos os abandonou, voltou para Jerusalém. E eles então seguiram em sua viagem e entraram na região da Galácia. Na região da Galácia, a primeira cidade em que eles foram é uma cidade chamada Antioquia, Antioquia da Pisídia. Então existia Antioquia lá na Síria e uma outra Antioquia, Antioquia da Pisídia. E lá eles pregaram o Evangelho, muitas pessoas creram na palavra de Deus, né? Que Jesus é o Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. No entanto, muitos judeus
por inveja, né, pelo sucesso, né, pela que o evangelho estava fazendo, as pessoas estavam crendo, os judeus, por inveja, promoveram uma conspiração contra Paulo e Barnabé. E eles, então, partiram dali, foram para uma outra cidade chamada Icônio. Em Icônio também pregaram o evangelho, muitas pessoas se converteram, mas também pessoas com inveja começaram a persegui-los. Depois eles partiram para uma outra cidade, Listra, e depois Derbe. Então, e lá na Galácia foram 4 cidades. Então, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, acredita-se que ele estava escrevendo para essas 4 igrejas dessas 4 cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então foi assim que Paulo plantou as igrejas na região da Galácia, na Galácia do Sul. E assim Paulo, ele conseguiu plantar essas igrejas, né? Mas qual era o conteúdo? Com que argumentos, né, Paulo conseguia convencer? Através do Espírito, o Espírito Santo, né, conseguia convencer as pessoas. Paulo, ele ensinava, né, falava dos eventos históricos do Antigo Testamento, vinha falando dos personagens, e que tudo apontava, né, para o enviado de Deus, para o ungido do Senhor. E esse ungido do Senhor veio, então ele apresentava a Cristo, né? Que a lei e os profetas apontava para uma pessoa que iria transformar a humanidade, queria salvar as pessoas, libertá-las do pecado. Então Paulo anunciava que era Jesus. Então Paulo anuncia Jesus como o enviado ungido de Deus, mas diz que os judeus não o aceitaram e o crucificaram. E ele esteve morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E todo aquele que crer que Jesus era um enviado de Deus, era o prometido, o Messias, e que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia para que trouxesse vida, a pessoa era salva, era justificada. Não por obras da lei, não por caridade, não por qualquer coisa que viesse a ser praticado, mas a salvação era um dom gratuito de Deus, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então era isso que Paulo pregava, e as pessoas, então, crendo nisso, era salvo. Então, simples assim, né? A pessoa não precisava de as pessoas não precisavam de obras da lei para serem salvas, mas a salvação era pela graça. Então, esse era o conteúdo da mensagem de Paulo, e foi através dessa mensagem que os Gálatas vieram a se converter. Eu queria ainda te passar alguns dados, né, sobre essa carta. Acredita-se que ela foi a primeira carta escrita por Paulo. Embora na Bíblia a primeira carta que aparece é Romanos, mas as cartas na Bíblia não estão em ordem cronológica, elas estão de acordo pelo seu tamanho, né? Então Romanos é uma carta maior, então fica em primeiro, mas cronologicamente acredita-se que Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo. Ela foi escrita após a sua primeira viagem missionária, a viagem que ele fundou a igreja. Então foi nesse intervalo, entre essa primeira viagem missionária e um concílio que houve em Jerusalém, narrado lá em Atos capítulo 15, onde Paulo vai para a igreja de Jerusalém, que era o quartel-general, né, dos crentes, onde ficavam os apóstolos, Pedro, João, Tiago, né? Então acredita-se que a carta aos Gálatas foi escrita nesse período, né? Essa carta, ela se assemelha-se com outras duas, né? A carta aos Romanos, do capítulo 1 ao 8, Paulo posteriormente, né, foi escrever a carta aos Romanos. Ela se assemelha no sentido da doutrina da justificação, né? Se você não viu esse vídeo, né, que nós já fizemos aqui um vídeo sobre a carta aos Romanos, eu vou deixar um link na descrição e, se possível for, vou deixar aí em cima para você poder acessar mais rapidamente. E também se assemelha-se a uma outra carta, a segunda carta aos Coríntios. Se assemelha no seguinte sentido, em que Paulo, ele fala coisas pessoais, né? Eventos que ocorreram na sua vida. Então, da mesma forma como Atos, que é um livro histórico, né, que conta a história do apóstolo Paulo, ele revela em 2 Coríntios, né, alguns acontecimentos da sua vida. Gálatas também nos permite conhecer um pouco mais como foi a vida desse apóstolo, desse homem de Deus.
Nós também já fizemos vídeo aqui sobre a carta aos Coríntios, né? As duas, inclusive. Então vou deixar o link para você também da segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você ainda não viu, né? Vou deixar aí para você poder estar acompanhando. Acredita-se que Paulo ele chegou doente, né? Na verdade, acredita-se não, ele mesmo fala, né? No capítulo 4 dessa carta aos Gálatas, versículo 13 a 15, acredita-se que ele chegou doente, que Paulo ele teve um problema de visão. Antes dele chegar na Galácia, ele passou numa região chamada, acho que é Perge, depois eu vou confirmar aí, editor, sou eu mesmo, depois bota na tela aí o nome da região certa, beleza? Então, ou seja, Paulo ele contraiu uma doença, né? E acredita-se que seja um problema de visão, porque ele fala o seguinte: pô, vocês me receberam como um anjo, né? Vocês foram tolerantes comigo, com a minha enfermidade, e vocês falaram, se pudesse força, vocês dariam os olhos, né, para mim, né? E no final da carta, quando ele vai, né, tá terminando essa carta aos Gálatas, ele fala: olha o tamanho da letra que eu vos escrevi, né? Escrevi com letras grandes. Então, ou seja, dá pistas que Paulo ele contraiu uma doença e que ele passou a ter problemas de visão, né? E depois, nas cartas seguintes que foram escritas, Paulo estava sempre acompanhado de alguém escrevendo a carta. Ele ditava e alguém escrevia para ele, né? Então, ou seja, acredita-se que Paulo tinha problema de visão, que nessa região aqui, eu vou deixar o nome aí, onde João Marcos o abandonou, dizem que lá era uma região pantanosa, né? E acredita-se que Paulo tenha contraído uma doença chamada malária, mas isso aí nós só vamos saber, né, na glória, né? Mas há pistas para que isso tenha ocorrido. Em relação ao conteúdo da carta, né, ela é uma carta pequena, tem 6 capítulos, sendo que do primeiro ao segundo capítulo, onde a gente pode conhecer um pouco da vida do apóstolo, né, ele vai defender o seu apostolado, ele vai fazer defesa do seu chamado. E ele conta, né, a sua vida, como ele recebeu o evangelho, que não foi através de homens, foi do próprio Deus, né, que ele se retirou, né, para a Arábia, para poder receber o evangelho que ele, né, esse conhecimento todo que ele tem. Então, no capítulo 1 a 2, Paulo ele faz defesa do seu apostolado. No capítulo 3 e 4, Paulo ele defende o evangelho que ele prega, né? Ele até chega a determinado momento a dizer que quem pregar um outro evangelho que não seja esse é considerado um anátema, é um maldito, né? E no capítulo 5 e 6, ele faz defesa da ética cristã. Então esse é o conteúdo, né? Esses são alguns dados da carta. Agora nós vamos iniciar os tópicos. Tópico 1, motivo da carta. Haviam os judeus da seita dos fariseus que creram, né, que Jesus ele era o Messias, que aceitou, né? Jesus falou assim: realmente ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido que nós aguardávamos há tanto tempo. Ele foi crucificado, mas já ao terceiro dia ressuscitou. Eles acreditavam, né, em Jesus. No entanto, alguns desses fariseus, né, alguns desses judeus da seita dos fariseus, eles diziam o seguinte, que para ser salvo não era somente pela fé, era fé, mas cumprir os rituais judaicos, né? As pessoas tinham que se converter, né? Quando eles ouviram falar que os gentios estavam se convertendo ao evangelho, estavam aceitando as palavras de Cristo, e eles então falam assim: não, então vocês têm que, para ser salvos somente não basta, tem que se circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés, tem que evitar comer animais impuros, enfim. Então você tem uma série de coisas, né? Tem uma série de obras que você precisa atender, série de requisitos para que você possa ser salvo. Então eles estavam dizendo que a salvação não era mediante a fé, né? Tinha que crer em Jesus sim, mas tinha que guardar as obras da lei, né, designada pela lei. Paulo ia pregando o evangelho, plantando igrejas, e esses judeus, né, raiz, né, esses fariseus, eles vinham atrás levando uma outra mensagem, dizendo que o evangelho verdadeiro era outro, que Paulo, na verdade, né, era um impostor, que ele nem era um dos 12,
né, que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Então por isso Paulo ele defende no capítulo 1 e 2, ele fala, né, do seu evangelho, que ele era alguém realmente capacitado por Deus, que recebeu o evangelho não da sua própria parte, que ele não se auto-intitulou apóstolo, mas que recebeu o seu apostolado de Deus. Então, por esse motivo, Paulo ele defende o seu ministério, ele defende o evangelho, ele diz que esse outro evangelho, quem prega é maldito. E que se anjo viesse do céu dizer um outro evangelho que ele tinha ensinado, é considerado anátema. Anátema significa maldito, uma maldição. Então Paulo ele ia pregando, formando igrejas, né? E essas pessoas vinham destruindo. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está bem irritado, ele está bem zangado, né? Porque será que o trabalho foi em vão? Vamos ler o texto bíblico, né? Abre aí, Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. 9. Assim como já o dissemos, e agora de novo também o digo, se alguém vos anunciará outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo está bem zangado porque, você Gálatas, vocês estão depressa, vocês estão indo na cabeça de outras pessoas, o evangelho que eu preguei para vocês, que a salvação não é um dom, a salvação não é por obras da lei, não é por obras da carne que você vai obter a salvação, mas é mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça. Vocês já estão se desviando desse conceito. Isso daí, na verdade, não é um conceito de antigamente, não. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas, né, que dizem, né, que para ser salvo não é só pela graça, que a salvação não é só pela fé. Na verdade, meu querido, eu digo o seguinte, que para você ser salvo, você não precisa nem ler a Bíblia. Para você ser salvo, não precisa nem ir para a igreja, né? Tô falando até uma coisa polêmica, talvez, aqui. Mas, na verdade, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Se você crê que Deus o enviou, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele morreu, né, levando sobre si o castigo que nos traz a paz, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver uma nova vida, você é salvo. No entanto, eu leio a Bíblia não para ser salvo, eu vou à igreja não para ser salvo. Eu leio a Bíblia porque eu sou salvo. Eu vou à igreja porque eu sou salvo. Se eu pratico boas obras é porque eu sou salvo. Ou seja, não é por fazer as coisas que você obtém a salvação. Você obtém a salvação primeiro e através do Espírito Santo você é motivado a fazer outras coisas. E essa heresia, né, que esses cristãos fariseus, né, estavam ensinando para as igrejas, na verdade era algo destrutivo, porque estava dizendo que o sacrifício de Jesus não valia nada, né? Que a morte e ressurreição de Cristo não tinha valor, que o plano de Deus era frustrado. Se fosse para ser salvo pela lei, né, não tinha a graça, né, não tinha valor nenhum. Então era uma heresia muito grande. Então a gente não pode, né, cair, né, ter isso bem entendido, que nós somos salvos através da fé, né? Nós somos salvos pela graça, que é a definição clássica para a graça a graça é um favor imerecível, ou seja, você quando recebe uma coisa de alguém que você não pediu, não mereceu, mas a pessoa te fez aquilo ali, foi de graça, né? Então, ou seja, você não... a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, você não merecia, na verdade, hoje caminhar com Cristo.
Nós não merecíamos a salvação, mas foi um dom gratuito de Deus, que nós tomamos posse desse dom gratuito através da fé em Cristo Jesus. Então foi por esse motivo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, para que as pessoas não apostatassem da fé, que não viesse, e Paulo ficava bem irritado que muitas pessoas já estavam se circuncidando, se colocando debaixo da lei. Ou seja, então estava voltando, estava retrocedendo. Na verdade, Paulo escreve essa carta para que eles viessem, para que ele pudesse vir ao verdadeiro evangelho, né? Defender o seu apostolado, que realmente ele pregava a palavra de Deus, e que na verdade o evangelho que ele pregava era o verdadeiro, que a salvação é de graça. Tópico 2. O erro que fascina, ou geração para gostar do erro, de se manter no erro, né? Mas enfim, no capítulo 3, né, dessa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão, né? Diz que Abraão foi justificado pela fé e que, na verdade, antes que a lei viesse, né, cerca de 430 anos da lei antes de haver circuncisão, Deus chamou Abraão e fez para ele uma promessa, e que através de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E aí, se a gente ler aí a Bíblia, aí, ó, no capítulo 3, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Então não é só os judeus, né? O objetivo de Deus era que alcançasse toda a humanidade, não só os judeus, mas também aos gentios. Então vamos lá: em ti serão benditas todas as nações, versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então Deus, antes que houvesse lei, né, cerca de 430 anos antes de Deus entregar a lei a Moisés, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que através do seu descendente, que é Cristo, né, seriam benditas todas as famílias da terra. Vê o versículo 16 do capítulo 3 aí comigo aí, ó. Vai dizer o seguinte, ó. 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, no singular. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que é referente a um só, e é Cristo. Então, pulando a lei, né, vindo de Abraão até Cristo, né, é que estaria a promessa. Então, na verdade, não é pelas obras da lei que a pessoa vai vir a ser salva. Talvez você possa dizer para mim o seguinte: pô, mas e a lei? Né? Gera um questionamento natural. Pô, mas para que serve a lei? Paulo ele responde isso no versículo 19. Acompanha comigo aí, ó. Logo, qual a razão de ser a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por intermédio de anjos, mas pela mão de um mediador. Então Deus entregou a lei a Moisés, né, para que Moisés fizesse essa mediação aí, né? A lei, ela tem dois lados, né? Um lado ruim, entre aspas, e um lado bom. Bom, o lado ruim, entre aspas, né, da lei, é que ela funciona como uma lupa, né? Ela bota em evidência o pecado das pessoas. Porque, como assim? Por exemplo, a gente já disse que a salvação é pela graça, né? A salvação é de graça. Para que você entenda que ela é de graça, você tem que entender que você não é merecedor dela. Então a lei, ela tem essa função de mostrar que você não era digno. De modo que, se você crê em Cristo Jesus, você pode receber a salvação pela graça, né? Não existe salvação se você não tiver arrependimento. Mas você não tem como se arrepender se você não tiver conhecimento que você é um pecador. E a lei é como uma lupa, ela mostra ali que você é um pecador, ela está botando em evidência os nossos erros. A lei diz: não matarás, não adulterarás,
não cometerás falso testemunho. A lei vai te dizer uma série de recomendações, né, para mostrar que eu faço essas coisas. Então a lei vai dar evidência para que você entenda que você é um pecador e aí você possa obter a salvação de graça, pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Isso a gente pode ver, né, no versículo 22. O versículo 22 vai dizer o seguinte: a Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem, né? É o que eu acabei de falar. E o lado bom da lei, né? A lei, ela servia como um tutor. Vamos ler o versículo 23 e 24. Vai dizer o seguinte, do capítulo 3, tá? Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob a custódia da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então o lado bom da lei, ela era como se fosse um professor, um tutor rigoroso, né? Antigamente as famílias, né, que tinham posse, né, os pais, eles faziam o seguinte: eles deixavam que os seus filhos fossem acompanhados por um mestre, né, por um guia, né, para que ele aprendesse as coisas até que ele pudesse tomar posse, né, da sua herança. Então a lei, na verdade, a lei serve também, além de dar evidência aos nossos erros, nossos pecados, né, para que nós possamos ser salvos pela graça, é também para poder manter o pessoal na linha, né, para o pessoal também no descambar para o pecado de uma vez, né, para que as pessoas pudessem. Israel foi o guardião da lei, né. Então a lei, ela tem essa função de nos direcionar para o certo, nos direcionar para a fé, né? Que vai vir um prometido aí, vai vir um Messias, o Salvador. Então a gente precisa, né, tá guardado aí, né, fazendo as coisas certas, não se desviar, se preparando para ele, né? E ele veio. O versículo 25 vai dizer o seguinte: depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Por ter fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Então nós não precisamos mais dos rituais da lei, né? A lei, ela tinha dois caráteres, né? O caráter dos rituais e o caráter moral. O caráter moral, né, de você amar as pessoas, né? Isso daí permanece. Eu não assassino ninguém porque eu amo, né, o próximo. Eu não roubo de ninguém porque eu amo, né, o próximo. Então, o caráter moral da lei não acabou, mas os rituais, isso acabou. Para você entender, fazer uma analogia. Vamos fazer de conta que um pai, né, contratou uma babá para cuidar do seu filho levado. Seu filho é arteiro, apronta, né? Tá aí o filho aí, ó, menino maluquinho. Então, mas o pai, ele precisou ficar distante, ausente por um tempo, né? Mas ele prometeu que um dia viria, né, para poder estar com seu filho. E ele então dá a babá, né, desse menino, uma série de recomendações. Vamos dar exemplos aqui. Ele não pode beber leite porque ele é tolerante em lactose. Ele não pode andar sem camisa porque vai pegar resfriado. Ele não pode isso. Ele tem que, antes dele ver televisão, ele tem que fazer as suas tarefas de casa. Ele não pode comer doce antes de fazer as suas refeições, antes de almoçar. Então ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele pode aquilo outro, enfim. Então a babá tem uma série de recomendações, uma série de instruções para que esse menino possa ter uma vida boa, ter uma saúde boa, para que ele possa ter uma boa conduta, para que ele seja uma pessoa de bem, né? Até que o pai viesse, então, tomasse conta da situação. Mas enquanto o pai está distante, a responsabilidade era da babá de cuidar daquele menino. Até que chegou determinado tempo, né? O pai veio. Então, uma vez que o pai veio, não precisa mais da babá. E a babá falou assim: esse menino aí, esse menino aprontou, hein? Esse menino deu trabalho, esse menino fez isso, fez aquilo outro de errado, também descumpriu aquilo. Então o pai falou: tá ok, babá, eu vou corrigir isso daí, né? Eu vou corrigir isso daí, mas agora é comigo, obrigado.
né? Então, já que o pai chegou, não precisa mais de babá. Então, para você poder entender, né? Vamos substituir os personagens. O menino levado, né? É você mesmo, tá? Eu, você, os judeus, os gentios, né? A lei, na verdade, é a babá, né? A babá tem uma série de instruções, tem uma série de recomendações para que nós pudéssemos viver bem, para que nós pudéssemos ser boas pessoas. Mas a babá jamais poderia nos salvar, a babá poderia jamais, né, nos justificar. Mas a babá, ela nos servia para nos conduzir num determinado caminho direito. Então mas uma vez que o Pai, que é Jesus, veio, né, e ele corrigiu todos os problemas do filho, nós não precisamos mais de babá. Então é isso que Paulo está ensinando. Uma vez que o Pai veio, a babá não tem mais necessidade. Então, uma vez que Cristo veio, realizou a sua obra, né, corrigiu os problemas lá do filho, né, corrigiu os nossos pecados, morrendo no nosso lugar, e ressuscitando para que nós viéssemos a ter vida, de modo que nós creamos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Salvador. Ah, meu Pai chegou, e você recebe de braços abertos o seu Pai. Ah, meu Pai, que bom que você chegou, você o aceita, você é salvo, você é justificado pela fé, não pelas obras da babá. A babá te serviu apenas para te conduzir para um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é por obras da lei, é pela fé em Cristo Jesus, né? Então que a gente não venha cair nesse erro, né? Achar que a babá, né, que era a nossa mãe. Não, a babá na verdade não é o nosso pai. A babá, na verdade, ela era a nossa tutora, ela nos guardou, nos direcionou para o caminho, e o caminho veio, que é Cristo Jesus, entendeu? Bom, tópico 3, liberdade cristã. Vamos ler o texto bíblico sugerido, que está em Gálatas, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Vamos lá. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, de graça tendes caído. Então o que Paulo está ensinando para a gente aqui? Que é um retrocesso. Se você quiser, as pessoas que estavam se circuncidando, né, atendendo aos requisitos estabelecidos pelos aqueles falsos mestres, eles estavam retrocedendo na fé, né? Se você se circuncidar, se você entende que por praticar obras da lei você pode ser salvo, é em vão o sacrifício de Cristo Jesus. Da mesma forma, isso acontece conosco. Se a gente achar que qualquer obra, qualquer ritual pode nos aproximar de Deus, né, que pode nos salvar, nós estamos, na verdade, negando a fé em Cristo Jesus. Estamos tornando vã a graça dele para conosco. Então nós estamos ficando distantes da salvação, achando que pelas obras nós podemos ser salvos. Não! A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Nós não merecemos nada, nós somos pecadores. Entenda nesse cabeção aí, meu filho. Então nós somos livres dos rituais da lei. Nós somos livres do cumprimento de circuncisão, aquelas limitações de alimentação. Nós somos livres, nós temos uma liberdade em Cristo Jesus. A liberdade que nós temos, né, não é para nós vivermos, bom, já que Cristo me libertou, já que Cristo me libertou, eu não sou mais debaixo do jugo da lei. Eu vou viver do jeito que eu quiser, vou me inclinar para o pecado, para os prazeres dessa carne, desse mundo? Na verdade, não. Porque, na verdade, se você não tem como você ser salvo
se você não tiver arrependimento. Se não tiver o verdadeiro arrependimento, não tem como você ser salvo. Você precisa ter consciência do teu pecado, dos teus erros, se arrepender de verdade, para que você venha a ser salvo. Se você viver segundo a nossa liberdade, não é para vivermos segundo os nossos desejos carnais. A nossa liberdade é no Espírito. Paulo ele escreve, né, aos Gálatas, a partir do versículo 16 do capítulo 15, ele diz o seguinte, ó: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito Santo, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiado pelo Espírito, não andais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, os quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos prevenis, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, na verdade, se você for viver segundo a sua carne, né, nós já somos carnais por natureza, né? Nossa tendência sempre é desencaminhar para praticar coisas erradas. Nós vamos viver sobre o pecado. E Cristo nos libertou da lei do pecado. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Nós somos livres da lei do pecado, das obras da lei. Continuando no versículo 22, ele diz o seguinte: já o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se de fato, verdadeiramente, você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não deve andar segundo as obras da carne, segundo os desejos carnais. Nós devemos viver segundo o Espírito. Mas eu te pergunto, como você tem vivido? Segundo a carne ou segundo o Espírito? É uma batalha, né, que nós vamos viver a vida inteira. Um se opõe um ao outro, a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A nossa natureza, nossa carne, né, o nosso corpo, tende a buscar os prazeres desse mundo, mas o Espírito nos tende a levarmos, segundo a vontade de Deus, a praticarmos coisa boa, o amor, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. O que você tem escolhido? Na verdade, o que você mais tem alimentado é o que você vai seguir. E eu espero que você siga as obras, os frutos do Espírito. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre a primeira carta aos Coríntios, né? Se você não viu, vou deixar também o link aí para você ver. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, tinha muitos dons do Espírito. No entanto, ela era uma igreja carnal. Então a gente entende que, na verdade, o termômetro que mede a sua espiritualidade, né, o teu amadurecimento cristão não são os dons que você tem, mas sim os frutos do Espírito. Com o passar do tempo, à medida que você vai caminhando no Evangelho, seguindo, né, a lei do Espírito e da vida, você vai sendo uma pessoa melhor. Você vai tendo frutos de amor, de mansidão, de paz. Então, na verdade, o cristão ele não é medido pelos seus dons, mas sim pelos frutos do Espírito. Então, que você possa ser cada dia uma pessoa melhor. Alimente o seu espírito e não a sua carne, para que você ande segundo a vontade de Deus. Porque os que andam segundo a carne não poderão herdar o reino de Deus. Ande segundo o Espírito, que te traz vida. Amém?
E assim terminamos mais um estudo. Hoje estudamos a lição número 4, a carta de Paulo à região da Galácia, às igrejas que estavam situadas na Galácia. Queria te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Queria te pedir um favor também, que você deixe um like nesse vídeo. E se você acha que esse conteúdo é relevante para alguém, compartilha para a pessoa, para que me ajudando a divulgar o Evangelho do Reino. Deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, clica nos sininhos das notificações e eu espero de coração que a palavra de Deus seja derramada no seu coração. Aqui nós pregamos o verdadeiro evangelho, o evangelho que Paulo pregava, não o evangelho anátema, maldito. E que Deus te abençoe e fique com a força do L.